é o substitutivo da Câmara dos Deputados, número 100/2017, ao projeto de lei do Senado 230 de 2014, que altera a Lei 8.072 de 1990 para incluir os crimes de posse ou porte, de tráfico e de comercialização ilegal de arma de fogo, da forma em que especifica no rol dos crimes hediondos. O autor do projeto do Senado é o senador Marcelo Crivella e o relator, o senador Eduardo Lopes, a quem concedo a palavra para pronunciar o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Esta pauta. Vem a esta comissão para exame o substitutivo... 43, item 43. Estou com a palavra? Com a palavra vocês. Obrigado, presidente. Vem a esta comissão para exame o substitutivo da Câmara dos Deputados, número 6 de 2017, ao projeto de lei do Senado, número 230 de 2014, que trata da inclusão dos crimes de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, do tráfico e da comercialização ilegal no rol dos crimes hediondos. Trata-se de substitutivo ao PLS 230, de autoria de 2014, de autoria do senador Marcelo Crivella. O texto aprovado pelo Senado Federal em outubro de 2015 incluía no rol dos crimes hediondos a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei número 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento. O substitutivo da Câmara dos Deputados inclui a posse e o porte, o tráfico e a comercialização ilegal de fuzil, metralhadora e submetralhadora utilizadas na prática de crime. Nesta fase, o substitutivo da Câmara é considerado com série de emendas. Cabe ao Senado Federal acatá-las ou manter o texto original sem a possibilidade de subemendá-las. Artigo 285 e 287 do Regimento Interno do Senado. Vamos à análise. Direito penal é matéria de competência privativa da União e sujeita à plena disposição pelo Poder Legislativo, nos artigos 22, 1 e 48 do caput da Constituição Federal, nos limites materiais constitucionais. O texto do Senado Federal é tecnicamente melhor do que o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O objetivo do projeto era agravar a punição para posse ou porte ilegal de arma de uso restrito das Forças Armadas. A Câmara dos Deputados optou por restringir a 3 modalidades de armas: fuzil, metralhadora e submetralhadora, e acrescentou o tráfico e o comércio ilegal e a exigência que as armas sejam utilizadas na prática de crimes. O decreto 3665 de 2000, que trata da fiscalização de produtos controlados no Brasil, define as armas de uso restrito como aquelas que só podem ser usadas pelas Forças Armadas, por algumas instituições de segurança e por pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Exército. O artigo 3º, 18 do anexo. O anexo do referido decreto elenca as características das armas de uso restrito, automáticas, com munição que tenha na saída do cano energia superior a determinado valor de referência, determinado valor mínimo de calibre, etc. O artigo 16 do anexo elenca 11 incisos apenas relacionados a armas. Portanto, restringir todo esse universo a 3 tipos de armas, como faz o substitutivo, limita expressivamente o alcance do projeto original. Também não nos parece razoável qualificar o tráfico internacional e o comércio ilegal de 3 tipos de armas de uso restrito como crime hediondos. Nos parece uma banalização do Instituto. O crime hediondo é, de uma forma geral, aquela conduta delituosa
revestida de excepcional gravidade, seja na forma de execução ou quanto à ofensa ou à ameaça que impõe ao bem jurídico protegido, seja vida, integridade física, saúde e etc. É possível justificar a hediondez diante do perigo concreto que acompanha a posse ou porte ilegal de armamento militar, pois eleva a capacidade de dissuasão e intimidação social, provoca maiores danos físicos, aumenta a probabilidade de morte, reduz a capacidade de defesa, desafia os órgãos de segurança pública e, assim, assegura o cometimento de outros crimes. Por fim, o substitutivo exige a prática de crime com a arma, a posse ou porte ilegal, ou seja, estar nas mãos de quem não tem habilitação e autorização do Estado já é crime, e esse crime assegura o cometimento de outros crimes, tráfico de drogas, roubo de cargas, corrupção policial e etc. Não nos parece razoável exigir uma soma de crimes para a caracterização do crime hediondo. Ao voto, diante do exposto, somos pela rejeição do substitutivo da Câmara dos Deputados número 6 de 2017 e a consequente manutenção do texto original aprovado pelo Senado Federal. Em instrução matéria, em votação, senadora Simone. Desculpa, senhor presidente, não tem como nós votarmos, porque, em que pese, né, o relatório é muito contundente do senador Eduardo Lopes, ele está rejeitando o substitutivo da Câmara e pela manutenção do original, mas nós não estamos encontrando o original. Eu não sei, ele explicou, mas eu não estou com o texto que nós estaríamos votando aqui. Vossa Excelência será atendida em meio minuto. Será? Só para ajudar, esse texto em que o senador Eduardo Lopes faz referência, nós já votamos aqui na CCJ. Ah, tudo bem. Aprovamos e foi por unanimidade na época. O texto original. Não está? É o texto original que é do senador Marcelo Quevela, que é emendado na Câmara, através de um substitutivo, que estamos examinando hoje apenas um substitutivo. E nós votaremos, senador Pimentel. Nós votaremos a favor do substitutivo da Câmara ou contrariamente a ele na proposta do senador Eduardo Lopes. Tirar, fornecer para ela. Não, mas ela disse que não. Original. Senador Eduardo Lopes, você poderia atender a senadora Simone explicando a dúvida que sua excelência tem a respeito do projeto original? Eu não ouvi, desculpa, eu estava... Senadora... O projeto original que foi aprovado aqui, foi o texto aprovado pelo Senado. Na Câmara, ele sofreu o substitutivo com a emenda. Então, eu estou aqui não acatando a emenda da Câmara, voltando ao texto original e explicado aqui no meu relatório, se referindo ao texto original. Enquanto a senadora lê o projeto, eu, de ofício, proponho que se considere urgência ao item 1, que é a LEP, a Lei de Execuções Penais, que é de suma importância e que acaba de ser relatado pelo senador Antônio Anastasia e aprovado. Eu proponho aos senhores senadores, ao plenário, que nós recomendemos à mesa do Senado urgência para a votação dos prédios. Os senhores estão de acordo, mas não se encontram. Aprovado. Senadora Simone. O item 1. Lido o projeto original, senhor presidente, já estou apta a votar. Senhor presidente, como ela pediu explicação pela ordem, é porque na Câmara tipificaram em 3 tipos de armas: metralhadora, submetralhadora e fuzil. E no projeto original era todas as armas de uso restrito. Então, a pistola aí foi tirada. Houve uma restrição na Câmara. Os senhores senadores que aprovam o relatório do senador Eduardo Lopes permanecem como se encontram. Aprovado.
É um relatório contrário ao substitutivo da Câmara dos Deputados número 6 e, portanto, favorável ao projeto de lei do Senado 230 de 2014. Aprovada a matéria, vai ao plenário.